The Authority, ou A Autoridade, promete ser o mais novo sucesso da DC, e se você não sabe quem é essa equipe, é apenas uma equipe de super-heróis que se intitulam como A Autoridade e faz qualquer coisa para deter o crime, sem medo de matar pessoas inocentes pelo caminho. É tipo uma mistura de Esquadrão Suicida e The Boys, mas apenas no quesito de violência. E por mais que eles não sejam tão famosos, suas histórias, além de incríveis, revolucionaram a indústria dos quadrinhos. E se você quer saber mais sobre essa equipe muito louca, fica comigo até o final para não perder nenhum detalhe. Aí já curte e me segue que ajuda demais no meu trabalho e ainda te deixa informado sobre tudo o que acontece na cultura nerd. O interessante é que essa equipe não pertencia a DC Comics, como muitos pensam. No início, essa equipe sombria e violenta surgiu na edição Stormwatch, com um estúdio formado por Jim Lee em 1992, como um dos 6 selos originais da editora, onde ele era um dos cofundadores da Image Comics. A edição da Stormwatch começou no ano de 1993 com Jim Lee, Brandon Choi e Scott Clark, mas eles realmente ganharam vida no volume 2, quando Warren Ellis assumiu a direção dos quadrinhos, onde ele matou vários personagens através de xenomorfos em um crossover. E para quem não sabe, os xenomorfos são aqueles aliens dos filmes antigos que nossos pais adoravam ver. Esse crossover aconteceu em 1998 e um ano depois a DC comprou os direitos autorais. E a primeira edição de Authority é lançado com os roteiros de Ellis, mas com uma arte um tanto diferente, pois Brian Hitz fazia uma arte cinematográfica, o que não era comum para as HQs na época. Esse é um dos motivos por ela ser tão revolucionária. Essa história conta sobre a história dos sobreviventes da Stormwatch, onde eles se intitulam como uma autoridade maior que está acima de todos. O primeiro grande vilão que eles enfrentam é o terrorista Kaizen, que foi responsável pela morte de mais de 200 inocentes. O Kaizen era um lunático que tinha planos de destruir cidades por toda a Terra, mas a equipe consegue pegá-lo graças à sua nave, que é bem incomum. Sua nave se chama Kelvin e é bem diferente de tudo que você já viu e provavelmente a mais legal de todas. Sua nave tem a capacidade de viajar entre as dimensões, indo assim de universo a universo, mas você deve estar se perguntando, o que essa equipe de heróis tem de diferente das outras? Bem, ela não tem aquele senso de justiça como as outras equipes têm, como a Liga da Justiça, Jovens Titãs ou até mesmo os Vingadores da Marvel. Eles são tipo uma equipe de heróis misturado com o senso de The Boys, pois eles matam os inimigos numa boa. Eles não ligam em destruir propriedades ou ferir inocentes no processo. Eles até mesmo matam inocentes para cumprir seus objetivos. Por exemplo, esse Kaizen só foi pego porque o Midnight jogou a nave em uma ilha que sabia que o terrorista estava e com isso matou centenas de inocentes. Eles usam cálculos básicos, tipo, o que é pior, eu matar centenas de inocentes ou ele matar milhares de inocentes? E pronto. Simples assim, mas diferente de The Boys, eles não fazem por fama, eles realmente querem ajudar. Por isso, eu digo que The Authority é tipo o The Boys da DC. Mas afinal, quem são esses heróis loucos e desequilibrados? Para começar, temos a líder e fundadora desse grupo, a Janice Parker, chamada de Espírito do Século XX. Ela nasceu no final do século XX e está destinada a morrer nele. Ela tem quase um século de idade e seus poderes consistem em controlar a eletricidade, sem contar que ela é tipo eterna. Já vivenciou de tudo e foi influente na vida de pessoas famosas, como ter convencido o próprio Hitler a se envolver com política, e com certeza foi o maior erro da vida dela. Em seguida temos o Jack Hawks, o rei das cidades. O seu poder é bem interessante, já que ele pode definitivamente conversar com a cidade. Tipo, se ele tocar em uma parede e perguntar o que aconteceu no local, a parede vai responder, como se tivesse vida. Esses poderes foram adquiridos através de experimentos de pessoas futuristas. Agora temos o Apollo, deus do sol, e de todos da equipe ele é o mais conhecido, pois ele é tipo o Superman. Tem poderes de voar, super força, resistência e tira raios solares pelos olhos. Em seguida temos o Midnight, ou Meia-Noite, que é o marido do Apollo, deus do sol,
E se a princípio o Apollo é como se fosse o Superman, o Midnight é como se fosse o Batman. Ele era apenas um humano normal sem poderes, até que ele ganhou seus poderes através de aprimoramentos médicos, assim como seu marido. Seus poderes são super força, super velocidade e cura avançada, o deixando quase invulnerável. Mas com o passar do tempo eles foram diminuindo as suas habilidades, já que ele tinha virado um personagem extremamente roubado. Em seguida temos Swift. Ela lembra bastante a Mulher Gavião por causa das suas asas. Porém, além do poder de voo e super força, ela com o tempo passa a entender os sentimentos dos pássaros e o que eles querem dizer. E depois temos o Doutor, que de doutor não tem nada. O cara é um usuário de magia, tem poder de alterar a realidade e pode fazer praticamente qualquer coisa em uma escala planetária. É tipo uma versão do Dr. Manhattan mais fraca, ou uma Feiticeira Escarlate da Marvel, mas ele tem sérios problemas com drogas e leva a vida tentando se recuperar desse maldito vício. A engenheira fundiu seu corpo a nanotecnologia, substituiu seu sangue por nanotecnologia, fazendo assim ela conseguir mudar seu corpo de forma e criar objetos do nada, como algum tipo de arma. Ela é uma tecnopata, é muito inteligente, pode se autoduplicar, tem resistência e força elevada. Antigamente, The Authority fazia parte de uma outra realidade paralela, mas depois do recomeço da DC com os Novos 52 de 2011, eles passaram a fazer parte do universo principal. O Apollo e Midnight já até ganharam quadrinhos próprios, e o Midnight de vez em quando tá ali fazendo uma pontinha em Gotham, junto com o Asa Noturna e a Bat-Família. Uma das HQs mais recentes de Authority é a HQ do Superman e Authority, onde eles se unem para formar uma nova equipe. Os Authority mudaram a indústria dos quadrinhos graças às suas páginas mais ousadas, com uma pegada mais cinematográfica. Antes deles, isso não existia. Tinha bastante fala em todas as partes e era tudo meio corrido, mas eles nos apresentaram muitas vezes até 2 ou 3 páginas sem fala, apenas luta e cenário, fazendo assim ficar mais fácil de entender e humanizar a situação. E isso tipo que influenciou até mesmo a equipe rival, como foi com a Marvel na sua HQ Os Supremos. The Authority lançou uma paródia chamada A Elite, onde o autor coloca o Superman contra os heróis da Authority, para vermos como seria uma realidade onde os dois vivam juntos. Será que seria possível essa convivência entre os dois? Essa HQ fez tanto sucesso que ganhou até uma animação própria chamada Superman vs Elite, que para mim foi a melhor adaptação do Superman. Lembrando que nessa HQ não eram os heróis padrões da Authority, pois era uma paródia com os heróis diferentes, e nessa equipe seu líder era o Manchester Black. Agora me diz aí, será que eles vão adaptar um filme de Superman vs The Authority? Eu acho que iria ficar muito bom. E se gostou do vídeo, não esqueça de deixar o seu like, me seguir, que ajuda demais no crescimento do canal. Fui e até a próxima!